Boa noite a todos. Agradeço aos amigos na recepção. Mais uma vez aqui, agradecemos a oportunidade. Sempre feliz de estarmos aqui com uma oportunidade de estudo, de reflexão, que nós possamos compartilhar a evolução feita disso, de todos nós juntos. Sem o outro, que seria de nós? Não existiríamos, talvez. Então, para hoje, aproveitando que a memória está um pouquinho fresca e estou a me colocar uma equipe de estudos junto com outros irmãos de jornada, então é um tema que vai existir no encontro de jovens de mocidades espíritas de Araraquara. Então, aproveitando que está um pouco fresco, para trazer reflexões daquilo que a gente vem estudando, daquilo que a gente vem refletindo, que é a frustração. Frustração é um tema tanto que não sabemos lidar com ela. Muitas vezes é o que nos trava na jornada, é o que nos faz pausar na jornada. O Espiritismo nos ensina que não existe regresso, existe evolução, mas que muitas vezes nós cansamos e paramos um pouco na jornada. E talvez o que nos motiva a parar, ou desmotiva, não sei, dependendo da perspectiva, é a frustração. Então, para a gente começar, de fato, gostaria de trazer realmente o significado da palavra. O que é a frustração? Está lá vem do latim, frustrare, significa enganar, fazer errar, de frustra, erro, ato feito em vão, relacionado a fraude, mentira, de onde nos veio fraude. E é como a gente vem trazendo esse significado, essa percepção do que significa a frustração para nós. No dicionário, buscando conceituação, ato ou efeito de frustrar-se, valor, decepção, falha, estado ou condição de um indivíduo quando se vê impedido por si mesmo ou por outro de atingir a satisfação de uma necessidade de ordem pulsional, os nossos impulsos, os nossos instintos. Os estados de frustração são normalmente acompanhados de reações agressivas. E o que ajuda a entender esse significado? Nada. Porque o significado das coisas, ela vai muito da nossa percepção, daquilo que nós vamos aprendendo ao decorrer da nossa vida. É igual pensarmos, amor. O que significa amor para cada um de nós? Se eu fosse passar o microfone a cada um falar, cada um teria uma forma de entender o que é o amor. É só por uma questão de informação mesmo, o que significa frustração, porque nós vamos falar. Existe um filósofo, um professor de filosofia que eu gosto muito, Mário Sérgio Cortella, acredito que todos já ouviram dizer. Ele conta uma história de frustração que é bem bacana, ele faz muitas reflexões na verdade. E ele conta, alguém já ouviu essa frase? Até tu, Brutus. Minha avó falava bastante isso, até tu, Brutus. Na verdade, essa frase ela é originada de uma história de decepção. Uma história que aconteceu antes de Cristo, lá do imperador Marcos Aurelius. Ele teve uma história com o filho de criação dele, que no momento do assassinato dele, ele foi apunhalado pelas costas. E que ali, olhando o filho de criação dele, ele virou e falou, até tu, Brutus. Então, é uma história de decepção. Cortella conta essa história, essa reflexão, no sentido de entender, decepção é um sentimento que ele é um dos sentimentos que mais nós precisamos trabalhar para compreendê-lo, para minimizá-lo, para transformá-lo. Porque se a gente pensar, quando a gente se decepciona com alguém, simplesmente no outro dia a gente acorda e está tudo bem? Quando a gente ouve alguma coisa do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso filho, da nossa mãe, dos nossos parentes, dos nossos amigos, no outro dia está tudo bem? A gente precisa digerir aquilo, muitas vezes compreender, muitas vezes acontece, muitas não.
E aqui eu gostaria, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, essa questão da frustração, da decepção, que estão muito vinculados. Mas primeiro eu gostaria de colocar algumas situações para que vocês se colocassem no lugar e pensassem como vocês agiriam nesse sentido. Primeira situação, a cura. Então imaginem que vocês são uma criança de 10 anos. E essa criança de 10 anos foi adotada, na verdade a sua mãe faleceu, e foi morar com o pai e com uma madrasta. E essa madrasta também cuidava de uma outra criança. Eu não lembro agora, gente, se é madrasta ou tia. Me desculpe, agora deu branco isso. Mas eu não sei, tanto faz também. Mas foi morar com a sua tia, sua madrasta, que tinha um outro sobrinho que cuidava também. E esse sobrinho, ele caiu, valorou ele profundamente. E aí a tia era uma pessoa muito religiosa, tinha uma madrasta muito religiosa, ela acreditava muito em algumas. Levou a criança numa benzedeira, e a benzedeira falou assim: olha, faz o seguinte, pega uma outra criança, deixa ela de jejum e pede para ela lamber a ferida 3 dias seguidos. Se vocês fossem essa criança, como vocês se sentiriam? Estou ouvindo, é mesmo, é esse aí mesmo. Está falando que era madrasta do Madrasta, exatamente. Ela fazia minhas filhas. Exatamente. Estragou minha ideia. Mas é mesmo para a gente se colocar nessa situação. Como nós agiríamos? A gente iria lá, lamber a ferida de bom grado? Olha que delícia. Situação 2. O garfo. Na mesma situação, se você fosse uma criança de 10 anos, fosse morar com uma madrasta, e devido àquilo que acontecesse com você, sonhos, pesadelos, ou alguma reação, sua madrasta virasse e falasse assim: você é do demônio, e a cada coisa espetasse o garfo em você, espetasse de machucar, de furar. Como você se sentiria? Isso é frustrante, não é? Não dá para crescer com uma revolta no coração? Uma criança de 10 anos passando por isso. O que ele vai entender do mundo? O mundo é bom? O mundo me ajuda? Ou não? Se você fosse a tia ou a madrasta dessa criança, que depois de desencarnar, assim como o Espiritismo nos ensina, lei natural, leis divinas, nós estamos encarnados. Nós vamos desencarnar. Mas existe uma continuidade. Aqui mora o nosso organismo, o nosso corpo. Nós, atualmente encarnados, denominados alma, quando desencarnarmos, o corpo desfalecer, seremos denominados espíritos, que é a mesma coisa, não só identifica que eu estou aqui encarnado e o outro não, que eu estou num plano espiritual. Então o Espiritismo vem nos ensinar isso. E se lá, quando você desencarnasse, você descobrisse quem foi esse sobrinho, no caso, exatamente como estavam falando, essa história de Chico Xavier. Lá no filme Chico Xavier a gente consegue visualizar, porque contam essas histórias, esses acontecimentos com ele. Mas aí que é a diferença. Como eu perguntei, não daria para crescer isso com a frustração no coração? Frustração do momento, decepção com as pessoas, decepção com a vida, com o mundo. Perdi minha mãe logo cedo, de repente estou numa situação imposta, e essa situação eu tenho que lamber ferida, sou furado com o garfo, entre outras coisas mais. Então a frustração nada mais é do que um mal-estar emocional, decorrente da falta de preparo para lidar com as decepções ou contrariedades. Nesse caso do exemplo que eu trouxe, o preparo, ele vem de diversas outras vidas, ou seja, da mesma forma como nós estamos aqui. E isso fala também do nosso processo de evolução, da continuidade, ou seja, nós desencarnarmos, como a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre isso, no outro plano também, nós não vamos mudar assim, opa, transformei, fui para o céu, transformei. A gente sente raiva? A raiva vai conosco.
a gente sente a decepção, vai conosco. Tristeza, vai conosco. A questão é que nós vamos estar desvinculados a esse organismo, que é muito grosseiro. E a ciência nos explica o porquê. Nossa capacidade de memória, nossa capacidade neste momento é influenciado pela condição do nosso organismo, assim como nosso organismo é influenciado pela nossa condição espiritual. Então o mal-estar nada mais é do que um sentimento de impotência, baixa autoestima, mau humor, tristeza, pessimismo, isolamento social. O que os espíritos nos ensinam, não vou detalhar talvez capítulo, item do Evangelho, até porque minha memória é curta, e aí eu fico nervoso, dá mais branco ainda. Então não me atentei, não me apeguei a isso. Também pouco importa, o que importa é a mensagem. Vocês querem saber, vocês que leiam o Evangelho. Então, os Espíritos nos ensinam no Evangelho que esses sentimentos, sentimento de impotência, baixa autoestima, mau humor, tristeza, é uma falta por nossa parte. Nossa, mas uma falta? Nem sempre eu sou culpado das situações que me acontecem. Ou a gente pensa que não. Ou a gente tenta entender que não, para minimizar tudo isso aqui. Mas sim, é uma falta talvez pensando nas leis divinas. Lei divina é imutável, é perfeita, ou seja, existe uma sequência, existe um porquê de tudo. Nada aqui é por acaso, nada acontece ao léu. Tudo que acontece comigo tem uma justificativa, que muitas vezes apenas a gente não entende nesta existência. Mas que existe um vínculo, existe uma continuidade sobre isso. Existe uma consequência sobre isso. Então, quando a gente fala assim, tá de mau humor, né? Vamos por esse exemplo. Como eu já ouvi, né? Já ouvi pessoas falando assim, o pessoal fala que tem que estar bem nessa vida. Não, eu não queria estar aqui. Eu não quero jogar isso aqui. Tá tudo bem. É a condição dela entender. Só que por que ela está aqui? Nós paramos para pensar. É uma simples coincidência genética porque nós estamos aqui? Simplesmente assim? Evolução dos organismos, dos animais, porque nós somos um corpo animalesco? Estamos em um corpo animalesco? Somos isso? Isso nos define? Pensando nessas leis divinas, então existe algo que acontece, ou seja, o Espiritismo nos ensina, desde os planetas, tem a sua etapa inicial, etapa primitiva, a etapa que nós estamos, de provas e expiações, a etapa que nós estamos para entrar junto a esse planeta, de regeneração, mas que tudo isso, nada acontece assim, ó, plim. Tudo isso existe um processo. Assim como o nosso planeta, nós também. Existe um processo, nós fomos criados. E tem coisas que a nossa capacidade ainda não tem condição de entender. Por exemplo, quando que nós fomos criados? Kardec fez fala, fomos criados enquanto espíritos. Não enquanto um pensamento só em organismo, porque somos espíritos. Quando nós fomos criados? Kardec fez essa mesma pergunta para os espíritos. Lá no Livro dos Espíritos. O que eles responderam? Nem nós sabemos. E isso são espíritos que apoiaram Kardec a trazer as informações sobre o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Vocês imaginam que se esses espíritos, numa etapa de evolução, ou seja, já passaram, talvez por uma etapa como a nossa, estão muito à frente, estão numa condição de nos ajudar a entender, dizem que não sabem, quem somos nós para querer definir e querer saber? E para que importa? Só que a nossa condição é de definição. O que é mais fácil? É um não sei ou um sim e um não? O não sei é fácil de lidar?
E o sim e o não está definido, né? Sim e o não está definido. Então, é isso. Acabou. E a nossa condição pede muito isso. Olha aonde a nossa ciência está hoje, atualmente. Buscando definições. E aí a gente vai lá, faz um curso superior, uma pós-graduação e acha que está sabendo tudo. Que eu sei. Fiz 4 anos. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Mas nós sabemos o que é permitido, o que nós temos condição de saber aqui, nessa existência. Então essa realidade das leis divinas nem sempre vai atender às nossas expectativas, ou seja, a nossa expectativa é saber. A gente quer estar pronto. A gente não entende que nós estamos num processo de evolução. A gente cobra do outro que ele esteja pronto. O que é mais julgado na nossa sociedade? Será que um usuário de droga é julgado? Qual que é a condição dele? Será que alguém encarcerado dentro de um presídio, dentro de uma fundação, caso que eles não chamam de prisão, né? Chamam de medida socioeducativa, mas está preso. E quando sai, é fácil para eles arrumarem emprego? Que a nossa sociedade coloca uma barreira. Nós colocamos uma barreira. É a mesma coisa, né? Morador de rua vem na minha direção, 11 horas da noite. O que eu faço? Atravessa a rua. Fecha o vidro do carro. Não, mas é perigoso. Todos? Nem sempre a realidade atende às nossas expectativas. Pequenas contrariedades podem desencadear explosões irracionais e cólera, que podem pôr em risco a integridade emocional e até física dos outros. Contrariedades, ou seja, nós nos cobramos muitas coisas. E nós nos cobramos, e é uma pressão social, né? Você tem que saber. Você tem que estar antenado nas notícias, você tem que estar antenado na política, você tem que estar... E alguma dessas pressões, dessas cobranças sociais vão nos pegar. Às vezes eu não ligo para política, às vezes eu não ligo para estudo, estou nem aí, eu entendo que não é necessário isso, mas às vezes em alguma dessas pressões vai nos pegar. Eu ligo para o meu corpo, preciso buscar a perfeição, às vezes é uma cobrança social. E quando existem pequenas contrariedades, muitas vezes, e não... Geralmente o que a gente fala aqui não é regra, é só uma sugestão ou uma possibilidade. Mas muitas vezes que nós temos essa condição de entender ou buscar alguma coisa através daquilo que a gente aprendeu e finge que sabe, quando a gente é contrariado, muitas das vezes o que acontece é a cólera, a irritação. Por quê? Já existe uma autocobrança em mim. Eu me cobro de alguma coisa. E aí, de repente, vem uma pressão, uma contrariedade, ou seja, é um reforço da minha cobrança, da minha própria cobrança de algo. E aquilo me gera irritabilidade, cólera. Por quê? Eu já estou me cobrando disso. Aí vem alguém, ninguém gosta de ser cobrado. Quem é que gosta de ser comandado? Faz isso, isso, isso e isso. Isso fala da nossa condição, que nós ainda não entendemos e nos colocamos em relação e a viver as leis divinas. Porque assim como aconteceu lá no exemplo do caso 1, a mãe de Chico apareceu para ele e falou assim: lambe as feridas, Chico, obedece. É sua tia que está cuidando de você, sua tia, sua madrasta, está cuidando de você? Obedece. Você não tem condição de cuidar de si ainda. Obedece. E a mesma coisa que a gente faz com relação às leis divinas. A gente não obedece. A gente fica frustrado porque as nossas expectativas são outras, muitas vezes. Por conta daquilo que está acontecendo aqui nesse mundo, nessa existência, na condição evolutiva que ele está, a gente quer, por exemplo... Eu falei de prisão, falei de Fundação Casa, e vou falar de um ritmo de música, né?
Muitas vezes... Me deu um branco, gente, desculpa. Vou passar para frente. Deu branco, não é para ser. Causas. Então vamos falar um pouquinho das causas. Nós falamos um pouquinho dessa diferença entre os nossos desejos, as nossas expectativas e a realidade. E as causas? Vamos falar um pouquinho das causas. Crianças. Todos os desejos e caprichos atendidos. Então, muitas vezes, a gente visualiza ou está na condição de auxiliar, de pai, de mãe. Nós passamos dificuldades, ou seja, nós fomos frustrados na nossa infância. E quando a gente tem ali um filho ou alguma coisa do tipo, eu quero dar para ele tudo que eu não tive. E aí muitas vezes o que acontece é que eu quero atender todos os desejos e caprichos deles. E uma criança, vamos imaginar, se eu cresço nessa condição, fazendo assim, eu quero, tó. Eu quero, tó. Eu quero, tó. Eu vou crescer entendendo o quê? Que tudo que eu quiser, tó. E quando não tiver isso? E quando eu crescer, for adulto, e falar assim, eu quero, aí vai fazer assim, ó. Não. Eu quero ser rico. Não. Eu quero um carro daquela marca. Não. Eu quero uma família feliz. Não. Como é que eu vou lidar com isso? E a gente pode se imaginar, talvez, em alguma questão assim, falando eu quero, recebendo um não, e chateando? Significa que a gente deve negar para as crianças? Então vamos falar não, ensinar? Deixá-los fazer sozinho, então? Vamos deixar fazer sozinho, para ele aprender? Não posso dizer sempre sim, vamos deixar ele fazer sozinho, que ele vai aprender a fazer o esforço das coisas todas. Fazer por eles, ou seja, não, ele tem dificuldade, então eu vou fazer por ele, até que ele cresça, aí eu ensino ele. Estar presente. A ausência, ou seja, deixar fazer sozinho, deixar seguir num rumo próprio, pode potencializar a aceitação de tudo. Ou seja, não tem ninguém para me instruir. Então tudo que vier, tá certo. Um comparativo, crianças que não sabem ler e escrever. Nós passamos um período pandêmico. E muitos docentes, muitos colegas que trabalham com docência, eles contam a seguinte situação, né? Passaram 2 anos. E aí crianças ali que estavam num período de alfabetização voltaram depois da pandemia. Ele contou um relato, um amigo meu contou um relato assim. Eu justamente me especializei em ensino infantil, mas depois da alfabetização, porque eu não gosto muito. Quando voltou da pandemia, o que ele teve que lidar? Com crianças que não sabiam escrever o próprio nome. E aí ele contou algo que me deixou muito mais surpreso. Ana. Parece um nome fácil, não é? Pois a criança não sabia. A ausência pode potencializar a aceitação de tudo. Ou seja, se eu não tenho alguém que me direcione, que indique que eu talvez precise, tudo posso, ou seja, não preciso ler. Porque estudar é trabalhoso, é chato para algumas pessoas. Que assim não tiveram um estímulo do porquê que o estudo é bom. Orgulho. Então, algumas dessas causas que podem nos levar à frustração, né? Então a gente fala de criança porque todos nós fomos crianças. Todos nós temos algo de referência na nossa infância. Orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é entender que o que eu faço é certo acima e além de outras pessoas. Né? Então, muitas vezes eu fiz lá um doutorado, um pós-doutorado, eu sei mais que todo mundo. Orgulho? O que é que nós estamos desconsiderando? Ou o que é que essa pessoa está desconsiderando? Leva a julgar mais do que é, ou seja,
A capacidade de eu entender que o que eu faço, o que eu penso e o que eu sei é uma verdade, me leva a julgar mais do que é. E tudo isso está nessa referência, né? De nós não ainda entendermos e estarmos presentes, estarmos ativos nas leis divinas, ou seja, eu estou aqui, a minha dificuldade é aqui. É o que muitas pessoas falam, não, o Espiritismo fala muito de vida futura, além, mas isso aí, o negócio é aqui. Sim, mas como nós vamos entender? Fazer aqui para que nós seguimos a direção certa. Nós temos que pensar, é a mesma coisa, né? Como que eu vou atingir um objetivo, um resultado, sem eu fazer um planejamento necessário? E nós falarmos aqui sobre leis divinas, sobre futuro, sobre outras encarnações, o plano espiritual, é justamente pensar nos passos seguintes, para a gente poder entender o que eu preciso fazer aqui agora. Então, nesse processo, a gente vai entendendo que a nossa condição de orgulho, os Espíritos nos falam, deve extirpai o orgulho e o egoísmo dos vossos corações. Porque o orgulho nos coloca numa posição de virar e falar assim, o outro está errado. É assim, assim, assim que faz. Mas o que é a verdade? O que nós sabemos se nós não estamos prontos? Se nós estamos numa condição, numa etapa de evolução, que ainda não é a final. E assim vai se formando a nossa personalidade. É um misto desse conhecimento de outras vidas e do conhecimento dessa existência, que predomina muito essa. O que impregna muito é essa. O que é a nossa personalidade? Personalidade é tudo aquilo que a gente vai aprendendo em todos os lugares e todas as pessoas que vão passando pela nossa vida. É assim que forma a nossa personalidade. Então os nossos pais, os nossos amigos, a escola que a gente frequentou, o trabalho que a gente frequentou, a posição que a gente ocupa no trabalho, tudo isso vai formando a nossa personalidade, que tem um pouquinho da nossa individualidade espiritual, ou seja, daquilo que nós já vivenciamos, que são informações e referências que também formam. Porque senão, o que justifica? O que justifica um ser diferente do outro? O que justifica 2 irmãos, 3 irmãos, criados, nascidos na mesma família, terem personalidades diferentes? O que justifica isso? Não, mas eles tiveram os mesmos pais, frequentaram a mesma escola, tiveram os mesmos professores, mas têm personalidades diferentes. E muito dessas informações, disso que a gente vai aprendendo, vai nos dando esse conceito, ou seja, essa definição, porque a nossa condição hoje é de definir, porque o que é mais fácil é um sim, é um não, porque eu não sei. O não sei me deixa angustiado. Preciso saber, preciso resolver. Aí hoje nós vivemos na era de diagnóstico, a gente vê muita coisa aí, né? Ansiedade. Isso me deixa ansioso. E muitas vezes, das nossas experiências, a gente se sente injustiçado. Que na verdade é orgulho. Sou injustiçado por quê? Passei uma situação, mas eu não estava errado. O que a gente está entendendo sobre as leis divinas? O que nós estamos aprendendo com o Espiritismo? E o Espiritismo vem nos ensinar. É um processo, é uma continuidade, não acaba nessa. E não começou nessa. Na verdade, a gente nem sabe quando começou, e pouco nos importa, mas começou há muito tempo. Só com Cristo a gente conta 2000 anos. Só com Cristo. Egoísmo. Então, o egoísmo são aqueles argumentos que a gente dá, que a gente verbaliza só para justificar a minha própria ação, meu próprio jeito de ser. Por exemplo, eu trabalho todos os dias, eu mereço comprar aquilo, isso, aquilo. Mas lá em casa está difícil, porque precisa pagar aluguel, precisa comprar almoço. Isso é um exemplo daquilo que me veio à mente. Entre outros, o que é que nós argumentamos
com as justificativas de que nós merecemos, de que é para nós. Novamente, assim como eu comecei, o que seria de nós se não existisse o outro? E às vezes a gente está brigando por coisas para nós. Para mim, eu preciso, é minha evolução. E aí, vou utilizar uma frase, mais uma vez, do exemplo de Chico, de Emmanuel. Lá no filme mostra, né? Quando Emmanuel pergunta para Chico, você quer saber o que está acontecendo com você? Chico, sim. Ele falou, então eu vou te ensinar as 3 regras básicas. Aí Chico fala, qual que é a primeira? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Um outro troço difícil é esse de disciplina, né? É difícil. Eu falo na minha condição. Mas acredito que para todos, em algum ponto, seja difícil também manter a disciplina em algo. Também fala da nossa condição. Nós não estamos prontos. E se eu percebo que realmente disciplina é algo que me falta, tá aí, encontrei um ponto a exercitar. Mas vamos seguindo. Então, frustração é um sentimento autêntico. Por mais que a gente discorra, por mais que a gente discurse, a gente chega a alguns pontos, nós não podemos negar, a gente se frustra. Nossa condição. A gente se frustra, nós somos imperfeitos ainda. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nós estamos aqui para aprender, para estender a mão, para melhorar, para evoluir. Lei divina. Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém gosta de entender que essa condição que eu não estou pronto ainda. Ninguém gosta de falar algo e falar assim, pô, você está totalmente errado. Até que é a piripaque do Chaves, né? Então, a murchada. De novo, as nossas faltas. Pela nossa condição de ainda estarmos entendendo sobre as leis divinas, sobre a nossa posição no mundo, sobre a nossa posição na evolução. Saber lidar, pois nem sempre dá para evitar, ou seja, nessa condição de que eu não estou pronto, não estou preparado, não estou inteiro, nem sempre dá para evitar entender que eu não estou pronto. Nem sempre dá para evitar, mas a gente insiste. Frustração, porque eu quero estar pronto. Eu sou um discípulo de Jesus. Nós nos entendemos muitas vezes dentro da casa espírita, estou no caminho certo, estou indo no centro, estou fazendo tudo certinho, aí vem, acontece um monte de coisa errada. Nem sempre dá para evitar isso. Porque assim como nós precisamos entender que se o outro não existisse, nós não existimos, nós precisamos entender que nós temos a nossa condição de escolha, o outro também, e que nem sempre isso vai seguir na mesma direção, porque o outro está entendendo diferente de mim, e está tudo bem. Só que muitas vezes essa compreensão vai colidir, e principalmente dentro de casa. Principalmente dentro de casa. E tentar evitar isso sempre, por exemplo, né? A gente identificar em nós, por exemplo, sempre que eu não gosto de alguém, eu vou evitá-la. Eu entendi aqui, ó, uma pessoa ali, né, que nem hoje se fala muito assim, né? Me diga com quem tu andas, direis quem és. Sim, é muito importante isso. Até para a gente ter a condição de ter os bons exemplos das pessoas que estão em condição de batalhar, de lutar, de seguir em frente, de se esforçar, a gente olhar isso, compartilhar isso e também ganhar esse esforço. Só que a gente está colocando num ponto de evita aqueles que não estão fazendo isso. E evitar isso pode ser um sinal de indisciplina. O que os espíritos nos ensinam também. Toda era tem as suas potencialidades e as suas dificuldades. A nossa maior dificuldade nessa existência, nesse momento, nesse plano, é a indiferença. Nós estamos muito indiferentes. E aí vem um período pandêmico que parece que deixou a gente mais individualizado ainda. Essa condição de evolução não é só individual. A condição de evolução do planeta depende daqueles espíritos que estão vivenciando aqui. O planeta não evolui sem. Óbvio, existem os mecanismos. Existem os mecanismos divinos, ou seja,
Se eu insistir, né? Pô, para me defender, eu preciso matar. Eu vou insistir nisso? Defesa, autodefesa, eu preciso defender. Vai chegar um momento que as pessoas não estão exercitando mais. E se eu insisto nisso, eu vou ter que ir para um local onde outros seres pensam como eu. Sintonia. Isso é automático. Isso não é escolha. Somos nós que fazemos as nossas escolhas e direcionamos para onde a gente está indo. Por exemplo, né? Isso é... Acho que trânsito. Trânsito é algo muito complicado da gente falar. Falo por experiência própria. A gente fala assim, mantém calma no trânsito, mantém calma, até um bendito ultrapassar a sua direita e buzinar para você, falando que você está errado ainda. Aí abaixar o vidro e falar, ô meu amigo, vai pro céu. É assim que a gente fala, não é passar bem. Não. A gente mete a mão na buzina, xinga até o último. Então assim, muitas vezes no trânsito a gente pode entender qual que é a nossa condição. Tô com pressa, saí atrasado, o que eu faço? Não, tem uma fila aqui esperando, mas tem um acostamento livrinho ali. Por que não? A gente está infringindo, por exemplo, uma lei que está aqui para a nossa civilização. Que é uma... É mal feita, porque é feita pelos homens e na condição que está. Mas é uma lei que vai olhando e visando, protegendo os outros. Ou seja, tem sinalização de trânsito, tem as regras, é para ser seguidas. Só que às vezes a gente está com pressa. Às vezes, não, vou andar mais 2 quarteirão, vou virar contramão. Aí de repente vira e tem uma criança jogando bola. Então, o que nos ajuda muito a sentir a frustração é esse orgulho, esse egoísmo que nós carregamos devido à nossa condição. E a receita, não crie expectativas com relação às pessoas. Mas aí eu pergunto, tem como? Tem como a gente não criar expectativa? Não seria uma indiferença? Como os espíritos falam, a maior dificuldade de vocês, desse plano, dessas pessoas, desse momento, é a indiferença. Não criar expectativa não seria indiferença? Não seria egoísmo nós pensarmos em nós mesmos? Não vou criar expectativa por quê? Porque eu não quero sentir dor, porque dói. Ou seja, a frustração é autêntica, acontece. Lidar com essas contrariedades e decepções originadas de nossas expectativas não é uma tarefa fácil. Ninguém disse. Para você ser o que você ainda não é, precisa fazer coisas que você ainda não fez. É fácil isso? É isso que fala de zona de conforto. É quando a gente já aprendeu a ser algo ou alguém ou fazer alguma coisa e a gente está confortável com aquilo. Confortável num sentido, pelo menos eu sei fazer. E agora, quando a gente pega para aprender um novo trabalho, ou aprender uma nova matéria, ou aprender o espiritismo, que ele é amplo, tem muita coisa. É fácil? É frustrante, porque aí a gente entende que a gente não sabe nada. Antes de encarnar, como a gente estava falando, então existe um processo. Existe um processo que a gente está encarnado, a gente vai desencarnar, a gente vai voltar, a gente vai aprender e a gente vai desencarnar de novo e o planeta vai evoluir, nós vamos seguir com essa evolução ou não. Antes de encarnar, quando a gente desencarna, a gente vai carregar todos esses nossos sentimentos, tudo isso que a gente já carrega de aprendizado. Porém, sem essa matéria grosseira, ou seja, a nossa consciência, a nossa percepção das coisas muda um pouquinho. Porque a gente já não está mais com essa matéria grosseira, esse mecanismo cerebral, esses mecanismos orgânicos que muitas vezes limitam a nós, espíritos. No caso aqui, almas. Então, quando a gente desencarnar, ter essa consciência, ou seja, o Espiritismo nos ensina que os nossos anjos guardiões, espíritos protetores, estão vibrando e torcendo por nós. E assim, quando a gente desencarna, a gente recebe o apoio. O apoio, o amparo, o acompanhamento. E que nós vamos aprender um pouquinho no plano de lá e vamos fazer um planejamento reencarnatório. Ou seja, eles vão nos ajudar a olhar quais as nossas necessidades.
de tudo isso que a gente está falando, frustrações, expectativas, aquilo que eu aprendi, o que eu ainda não sei? Qual que é a minha necessidade? Qual que foi a minha falta? O que eu preciso reforçar? E será que lá, nesse planejamento, a gente não definiu algo mais simples do que a gente está exigindo aqui? Será que não vai ser frustrante a hora que a gente encerrar e cessar essa nossa vida e entender, era isso que eu tinha que fazer? Era realmente exercitar algo dentro da minha família? Não era evitar, não era sair? Era de fato enfrentar, conviver com aquela pessoa difícil do meu trabalho? Por que a gente se revolta? Se essas são as leis divinas, esses são os mecanismos para a nossa evolução. Então a frustração, a gente pode olhar para ela como algo positivo, como um mecanismo para o exercício da nossa paciência. Isso é uma coisa que eu já ouvi bastante nessa vida, Felipe, tem paciência. Assim como a frustração, e a disciplina, outro troço difícil de lidar. Paciência. E a paciência a gente exercita na aceitação. Não é nessa aceitação, se não der nessa, na próxima a gente faz. É a aceitação que nós temos uma condição e cada um de nós tem uma condição. Que cada um de nós está seguindo um processo evolutivo. E a gente não sabe o que o outro, qual a necessidade do outro. Às vezes não, na grande maioria, nós mesmos não sabemos qual é a nossa necessidade. A gente acha que a nossa necessidade é aquilo que o social está pressionando. Tenha dinheiro, tenha faculdade, tenha isso, tenha aquilo. Então há sempre tempo para plantar e colher. Cabe a cada um de nós essa tarefa de descomplicar. Ou seja, é identificar, é levar essa reflexão para casa. O que eu estou complicando na minha existência? O que eu poderia fazer diferente? Naquela situação, não estava errado. Tá, ok, não estava errado, mas o que eu poderia ter feito diferente para minimizar aquilo que aconteceu, aquele conflito? E para a gente falar um pouquinho disso, e deixo aqui como sugestão, tá, gente? Inspiração de hoje foi a sugestão. 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que vai falar um pouquinho das nossas aflições atuais e as nossas aflições que não são deste momento. E Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que é um caminho, um exercício, uma possibilidade que os Espíritos, Cristo, Kardec nos ensinam. Um manual, um tutorial aí para a gente começar a minimizar e descomplicar aqui a nossa existência. E pé na estrada. Seguimos em frente, entendemos que nós não estamos prontos, mas que não usemos isso como muleta. Não estou pronto, então tá bom, então posso errar. Não, no sentido. Cristo nos disse, o que vai demandar, o que vai nos impulsionar a nossa evolução são grandes esforços. Esforço já significa uma força além do comum. E Cristo, Jesus nos disse, necessário grandes esforços. Ou seja, ele não disse que seria fácil. Ele não disse que seria só prazeroso. Ele não disse que não ia doer. Isso é autêntico. Dói. Porque é a nossa condição, está tudo bem. Mas que nós possamos respirar um pouquinho, buscar nessa doutrina fantástica que nos ensina muita coisa. Tem muita coisa. É muito difícil você pegar alguém e falar assim, e aí, sabe tudo da doutrina? Só Chico escreveu mais de 400 livros. Inspirados pelos espíritos, ou seja, de informações. Só as básicas de Kardec já é difícil, são 5 livros. Já é difícil. Muito difícil de compreender. Existem grupos de estudo. Por isso que é importante que a Dona Isaura aqui sempre fala, frequente os estudos, vão aos estudos, vão buscar, para a gente compreender essas leis divinas e se colocar ativamente nela. Perguntar,
qual que é a minha responsabilidade no caos que eu habito? Isso é nossa responsabilidade fazer isso. Espero que tenha feito sentido para todos vocês, ao menos uma palavrinha, ao menos algo, alguma reflexão, algum exemplo, e que todos possam ir para casa com o amparo de Jesus e a espiritualidade amiga. Obrigado a todos.